mas companhia. Até que um dia, veja que eu já contei esse aqui e vou contar de novo, porque calha no assunto. Ali na Avenida Parnaíba, esquina com a Rua 7, a Igreja Cristã Evangélica. Eu fui criado lá. Então, para assistir um culto, eu escondia o cigarro lá. Isso depois de chorar, de fazer tanta coisa, rasgava cigarro dentro do rio, uma estrada, botava no fogo, fazia tudo que podia. Aí, quando eu escondi lá, debaixo de um banco no jardim, para pegar depois do culto, só para não entrar com cigarro na igreja. Nunca mais peguei. Tomei aversão pelo fumo. Tomei nojo. Agora você diz, então as pancadas já não resolvem, né? Ela pode ter errado na aplicação, mas ela estabeleceu em mim também uma posição contra aquilo. Eu tinha uma posição contra aquilo. Eu sabia que aquilo era veneno, eu sabia que aquilo me matava, eu sabia que aquilo era pecado. Ela pôs aquilo dentro de mim. Se foi de uma maneira errada, se foi certo, mas... Então, você mostrar, isso aqui é um exemplo, mostrar para ela o malefício daquele namoro, do possível namoro, que a compromete moralmente, e que se não der certo, ela ficaria livre para outro casamento. Mostrar para ela, sim, os lados negativos, positivos das coisas. Tudo bem, tem esse lado bom, mas veja se compensa. Está aqui. A nossa expectativa com relação à educação dos filhos, misturados ao desejo de exibi-los socialmente, oprime e os desencaminham de suas orientações naturais para o bem-estar da vida. Por quê? Nós queremos que elas vivam como adultos, ainda sendo crianças. Então, qualquer pai sabe o que é de criança e que uma criança pode fazer como criança e que não vai deturpar, comprometer o seu desenvolvimento em vários aspectos da vida. A maneira fácil, a maneira mais eficiente e fácil de ensinar valores positivos às crianças não é lendo os manuais de educação e levando aos melhores psicólogos de família, ou prometendo pancadas para eles, ou mesmo prometendo prêmios, mas servindo de modelo, veja, servindo de modelos, para que a criança não entre em conflito com o seu senso de moral instintivo. Agora, por quê? Essa semana, uma mocinha de 16 anos me telefonou de outro estado, uma mãe, me telefonou, depois a menina falou também, no telefone. Mas o pai, tão agressivo, tão bruto na hora das refeições, uma coisa inconcebível, não é? Mas quando eu disse para ela, Jesus te ajuda, então por ele ser crente, ela está escandalizada com Jesus. Diz, mas Jesus existe ainda? Quando meu pai faz com a gente o que ele faz? Ela está chocada. Como é que eu vou sair numa hora dessa? Eu sou espírita, que pode dar para a gente. Eu falei, minha filha, quantas meninas de 16 anos morreram queimadas vivas aos pouquinhos nas arenas, comidas por leões, foram violentadas, tudo por causa de Jesus? A arena dessa era, a contradição dessa hora que nós estamos vivendo, é essa. Não vai ter arena como aquela mais não, mas tem uma arena de todas as formas. E você está dentro dela. Agora você pergunta se Jesus ainda existe? Então está num conflito neurótico.
Estão neuróticos. Quem casar com aquela moça vai enfrentar um casamento neurótico em extremo. É quase que impossível viver com essa menina depois. Qualquer homem. Que herança. Que herança. Que bondade. Que fortuna esse pai dá para esses filhos, não é? Ora, isso violenta as crianças. Em primeiro lugar, os pais deveriam ser modelos. Quer dizer, se uma criança é apanhada desde o primeiro dia que nasce, com educação, com austeridade relativa do momento que ela vive, porque Jesus foi austero, todos os pais devem ser austeros, não brutos, mas sim, sim, não, não, dentro de um consenso com a própria criança. Então, o que acontece? Se fosse, desde o princípio, tratado com a devida educação, e ao crescerem ela fosse também percebendo, que ela vai percebendo desde novinha, desde os 8 meses de idade, ela já concebe até a correção. Há um cientista que diz que a criança deve ser corrigida a partir dos 8 meses de idade. Ela não tem que ser violentada, brutalizada. Corrigida é outra coisa. Deus corrige. O pai corrige. E a correção, no momento, às vezes, ela não é de bom grado, mas depois ela traz mais amor, traz mais carinho, traz mais segurança, porque aos poucos, na vivência, a criança vai vendo que se tivesse desobedecido, o que ia acontecer? E ela vai recebendo as recompensas naturais. Não é uma caixa de bombom para não fazer aquilo, não. As recompensas naturais de terem obedecido. Porque a pessoa percebe. Percebe. Então ela vai percebendo naturalmente, aí o resultado é um lar que cresce daquela forma. Então não é um lar que precisa. Esses filhos não vão ser. Nunca, não tem como. A Bíblia se cumpre direitinho. Eles nunca vão ser revoltados. Se algum desvaria, depois ele volta, porque a Bíblia diz que ele volta. Então nós vamos terminar aqui, porque o nosso tempo já passou. Mas fique nisso aqui. Se o ambiente familiar é tenso, é nervoso e pouco propício à formação sadia do pequeno ser, a televisão ou os fatos sociais perniciosos existentes serão inevitavelmente maléficos, servindo de modelo e facilitando a introjeção. Isso quer dizer, vai mostrar para eles meios de se safarem daquela condição que eles têm dentro de casa. E às vezes meios pervertidos. Por quê? Que mocinha de 14 anos estão dizendo, eu não fico mais em casa. Porque elas veem essa instrução nas novelas, na televisão. Essas evasivas. Mas o que ele deixa entender aqui é o seguinte, que se o ambiente do lar é melhor do que o que eles vão ver lá fora, na televisão e lá fora, então eles vão dar preferência pelo melhor, não pelo pior. Eles vão ter o lar como um reduto. Então foi o caso do filho pródigo. Quando ele saiu, que foi embora e sofreu e acabou e vai sofrer mesmo, e que estava lá já desejando comer as bolotas do porco, ele lembrou que tinha um lugar muito melhor do que aquele, que valia a pena ele ser um escravo lá. Era muito melhor ele ser escravo lá do que livre lá fora. Amém? Deus abençoe.